Dom Casmurro, capítulo 122, o enterro. A viúva, poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me. Uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Lembre-se que quem está com o parecer abatido e estúpido é a Capitu, né? E a prima Justina só está enfastiada. Perceba o seguinte, estúpido aqui não é estúpido como que não tem inteligência, né? Estúpido vem de estupor, pode vir, além de ser... Quer dizer, desculpe, eu acho que vem de estupor, mas aí pode significar, é claro, uma pessoa estúpida, tanto no sentido de não ter inteligência como uma pessoa rude, né? Mas não é o caso aqui. Pense em estupor, né? O que é estupor? Estupor é o espanto, assombro. No latim, eu achei bem interessante, é entorpecimento, né? Então, se você sente estupor, você está estúpido, né? Ou estuporoso, que seria um jeito para não confundir com outro estúpido, né? Ou estuporado, estuporoso, estuporado, né? Mas o importante aqui é que a Capitu estava estúpida no sentido de assombrada, ou até mesmo, se a gente ir um pouquinho mais pro lado do latim, até mesmo entorpecida. Eu acho muito legal esse entorpecido aqui. E é claro que o Machado de Assis, ao escrever o livro, ele tinha essas coisas em mente, né? Então ela estava abatida e estuporosa, vamos colocar assim. Vamos fazer companhia à pobre Sanchinha. Eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros, muito deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo deveria ser pequeno. Tenha em mente que passivo aqui, a gente está falando das dívidas, né? Então parece que as pessoas, é claro, começaram a falar em que tipo de riqueza ele tinha. Então divergiam a opinião, né? Se ele tinha, sei lá, bens, dinheiro guardado, mas todo mundo concordou que ele não tinha muitas dívidas, não. Devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar. Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1817, nunca me esqueceu o mês e o ano. Eu tinha separado aqui uma página da pesquisa, mas aparentemente o meu navegador simplesmente fechou a conseguir abrir. Porque é interessante pra gente saber o que é esse gabinete Rio Branco. Gabinete Rio Branco. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que não é o objetivo dos vídeos, e também porque eu não sou um especialista na área e nem estudei muita coisa. Mas é importante a gente lembrar que no tempo do Império, a gente não tem um imperador que dita o que vai acontecer, e aí depois foi a proclamação da República e trouxe liberdade e sei lá, trouxe liberdade para um povo que era oprimido por um imperador déspota. Não era isso. Pode haver divergência de opiniões sobre o quão Dom Pedro II era bom ou não. Eu já falei em um vídeo anterior como ele era respeitado mundialmente, né? Isso não pode haver divergência de opiniões, é um fato, né? E também o que não pode haver divergência de opiniões é saber que o
o nosso sistema de governo não era um sistema opressor ou qualquer coisa assim, né? A gente era, naquele tempo, algo muito, muito, muito parecido ao que a Inglaterra é hoje em dia. A gente teria o primeiro-ministro, a gente tinha os partidos políticos, 2 partidos políticos importantes, e existiam, né, esses primeiros ministros. Aí que entra a palavra gabinete, que eu queria separar para vocês. E esses gabinetes se revezavam no poder, né? E a política acontecia, né? Deixa eu ler para vocês Gabinete do Império do Brasil. Então vamos lá, o que foi o Gabinete do Império do Brasil? Foi o conjunto dos ministros de Estado durante o segundo reinado do Império do Brasil. Era composto pelo presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o presidente do Conselho de Ministros era o primeiro-ministro, que na Inglaterra é o primeiro-ministro, referido pela imprensa como presidente do gabinete ou chefe do gabinete, e os demais secretários de Estado. Então é assim que funcionava, né? Mais um pouquinho. A duração do gabinete dependia do respaldo que o mesmo tinha na Câmara dos Deputados e do apoio do imperador. Se a Câmara dos Deputados se incompatibilizasse com o gabinete, cabia ao imperador ou dissolver o gabinete ou dissolver a Câmara. Houve 32 gabinetes neste período, com a presença da figura do presidente do Conselho de Ministros. Bom, ele continua. Só mais uma notinha que eu quero ler. Gabinete Rio Branco, que é o que o Machado de Assis está aludindo aqui, ou, sei lá, o Dom Casmurro está aludindo, né? O Gabinete Rio Branco foi um ministério formado pelo Partido Conservador em 7 de março de 1871. Perceba, estávamos em março de 1871. Acabou de se formar um novo gabinete, né? O novo gabinete venceu as eleições, por assim dizer. Então ele foi formado em 7 de março de 1871 e dissolvido em 25 de junho de 1875. Foi chefiado por José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, que é Gabinete do Rio Branco, é claro, que está sendo aludido aqui, sendo o 21º Gabinete do Império do Brasil, durando 4 anos e 110 dias. E aí fala sobre os outros gabinetes, etc. Uma coisa bem importante sobre esse gabinete é o seguinte. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Por iniciativa do imperador, com o apoio da imprensa e a ferrenha resistência dos fazendeiros, este gabinete, chefiado pelo Visconde do Rio Branco, conseguiu fazer aprovar em 1871 a lei que libertava os filhos de escravos que nascessem daí em diante. Apesar da oposição dos escravistas, a lei era pouco radical. Por quê? Porque permitia aos donos dos engenos, isto é, dos que nascessem livres, beneficiar-se do seu trabalho gratuito até 21 anos de idade, né? Tem uma discussão bem interessante, o pessoal que está interessado se interessa por isso, de como Dom Pedro queria, de uma forma muito, sei lá, íntima, a libertação dos escravos, né? A abolição da escravatura. Mas é claro que politicamente isso era muito perigoso, e aí Dom Pedro ia como um estrategista, né, comendo pelas bordas, tentando passar uma lei aqui, para ir aos poucos, né, aguentando essa oposição ferrenha dos fazendeiros, né, que a nossa nota alude ali. Okay? Bom, então é isso que estava acontecendo no Brasil naquela época. Então o pessoal estava conversando, e é claro que um tema era o recente Gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu um mês nem um ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim.
Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo, espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Poucas, mas seriam. Vinhas escrito... Não, tinhas escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury é um tipo de carroça de 2 rodas. Ela é aberta, assim, pequenininha, duas rodas, puxada por um cavalo, e cabe só 2 pessoas. Se eu não me engano, o cocheiro iria em cima, isso. Não é nem em cima, é mais ou menos atrás, assim. O cocheiro vai, em alguns casos ele tem uma cadeira, em outros casos ele pode ir atrás. Eu creio que é isso, pelas figuras. Você pode ver, só coloca Tilbury no Google e você vai ver a figura. Então, no Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade, começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre 2 criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral. Não me arrancando nada, continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso.